Olá, graça e paz, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Especial. Que bom te receber uma semana a mais para a gente poder estudar a lição bíblica, essa nova série de lições que está sendo uma bênção, com o tema Teologia da Família. Nós temos um tema muito interessante hoje, eu acho que você vai gostar, um tema muito relevante e necessário para as nossas famílias. Hoje vamos estudar a lição de número 3, que tem como título uma bênção chamada sexo. E antes de apresentar os nossos convidados aqui na nossa mesa para compartilhar esse estudo, eu quero fazer os pedidos que a gente sempre faz aqui na TV Viva a Promessa. Que você possa deixar o seu like, que você também possa comentar aqui de onde você é, qual é a sua igreja, de onde você está nos assistindo. E é claro que se você ainda não é inscrito no canal da TV Viva a Promessa, por gentileza, se inscreva para que esse canal possa continuar crescendo e esse conteúdo possa chegar ainda a mais famílias. Bom, para o estudo de hoje, eu quero apresentar para vocês uns convidados muito especiais. Pastor Efraim, Diaconisa Deusa, sejam muito bem-vindos aqui à TV Viva a Promessa e o programa Escola Bíblica Especial. Deus abençoe e eu quero deixar aqui esse tempinho para que vocês possam cumprimentar a nossa audiência, se apresentar também. Amém. Nós aqui agradecemos. O Santiago está aqui com a gente, nos recebeu bem, estamos felizes. E uma alegria para mim, para minha esposa, a Diaconisa Deusa. Nós somos já da igreja praticamente desde o nosso nascimento, né? Já há muito tempo, falam que é uma data antiga, né? E graças a Deus, sempre muito ativo assim na igreja, né? Desde criança, juventude, né? O nosso tempo adulto, fomos consagrados ao diaconato, fomos convidados já a exercer realmente como missionário e depois como pastor, né? Como foi consagrado ao presbiterato. E foi assim uma época muito gostosa para nós, muito importante, gratificante. E como eu disse aqui antes do nosso programa, eu estava conversando com o Santiago, que é pura graça, né? Exatamente. E a gente louva a Deus por isso, né? E feliz de estar com a minha esposa aqui. Nós temos um casamento aí um pouquinho duradouro aí, né? Ela vai contar um pouquinho sobre isso, né? Eu quero cumprimentar a todos com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, nós tivemos uma vida muito abençoada. Estamos fazendo 50 anos de casamento, mas Deus sempre esteve conosco em todo esse tempo. No pastorado dele, eu sempre o acompanhei, estive com ele. E há muita coisa que a mulher tem mais, parece uma visão melhor do que o homem. Você concorda, pastora? Então eu passava para ele. E aí ele acabava aceitando. Olha só. Por exemplo, uma igreja muito fria, eu ouvi falar de uma igreja que fez uma campanha de 7 vigílias. Então eu falei para ele, vamos fazer 7 vigílias nessa igreja. Olha só. Aí ele falou, você é louca, vou ficar nós dois orando, porque a igreja era fria. Falei, mas a ideia não vai ser minha. Aí eu cheguei para a presidente da SOFAP e contei, sabe, tal igreja fez 7 vigílias. Aí ela falou assim, vamos fazer 7 vigílias aqui? Eu falei, vamos, a ideia não é minha, é dela. Aí fizemos as 7 vigílias. Olha e isso. a igreja mudou. Porque a oração tem um valor tremendo. Amém. A gente concorda porque nosso ministério, ele é 50% nosso, 50% da nossa esposa, né? É aquela questão que se fala do sexto sentido, né? De perceber as coisas, né? Ter essa sensibilidade. Eu acho que é uma sensibilidade espiritual que Deus dá às nossas esposas, né? Às mulheres, mas trabalhando dessa forma, sempre juntos, né?
Nós tivemos 2 filhos, foi justamente nesse tempo, né? E, graças a Deus, hoje já todos casados, já com 3 netinhos, né? Tanto 2 do filho e 1 da filha. E foi uma bênção muito grande, graças a Deus, né? Exercer o ministério com a compreensão desses filhos também, né? Nos apoia o tempo todo e com a companhia da esposa. A Delza também tem um ministério muito assim importante na Igreja Adventista da Promessa, porque ela trabalhou sempre com as mulheres, tanto na SOFAP como RESOFAP e por muito tempo na FESOFAP, né? Teve aí o prazer e a alegria de conhecer as igrejas aí nesse Brasil todo, até fora desse Brasil, né? Em alguns países que ela foi pela igreja, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Que Deus a capacitou. E do nosso lado ali no pastorado, né? Agora estamos jubilados, auxiliando às vezes dentro das igrejas, né? Junto aos pastores, mas com a bênção de Deus ali a gente ainda vai dando uma cooperação. Que bom, pastor. Que prazer, que privilégio poder estar aqui com vocês. E como eu falei no início, né? Essa mesa aqui é de vocês, tá? Eu tô entrando aqui na casa de vocês para conversar sobre esse assunto tão importante, né? O título da nossa lição é Uma Bênção Chamada Sexo. E é um assunto assim tão banalizado, né, nos nossos dias, e que importante é que a gente possa entender esse assunto através da palavra de Deus. E eu sempre pergunto isso para os convidados, né, quando eu faço a apresentação aqui da EB, por que é importante essa lição? O que a gente vai encontrar nessa lição de hoje? Qual é a relevância para a família e para a igreja entender esse assunto que a gente vai estudar hoje, pastor? Primeiro, eu agradeço muito a Deus o fato da igreja estar se abrindo para esse assunto. Um assunto que foi um tabu durante muitos anos, ainda permanece em algumas igrejas, mas pela graça de Deus, nós fomos abrindo os olhos para os encontros de casais, que foram acontecendo estão acontecendo, né, durante muito tempo assim nas igrejas, e trazendo esse assunto à tona. Um assunto muito importante. Por quê? Por ser um tabu e não ter uma orientação da igreja, as orientações vinham do mundo. Né? É um assunto assim, cativante. É um assunto que atrai demais as pessoas pelo prazer que ele proporciona. Sim. E o mundo se aproveita disso. E nós tínhamos apenas orientações do mundo, sem ter uma orientação bíblica da igreja, porque não poderia falar isso num púlpito, né? Hoje é o contrário, graças a Deus. A gente pode, como diz aqui o objetivo dela, que é refletir os princípios, né? Então, esses princípios das escrituras sagradas. Para quê? Para que o cultivo de uma sexualidade saudável. Esse é o objetivo da lição, né? Sim. Eu acho esse muito importante. Né? Como trabalhando com família já há muito tempo, a gente percebe a necessidade de se tocar nesse assunto. A gente vê as situações dentro dos lares, nas famílias, né? Nós tivemos casos assim complicadíssimos. Nós tivemos casos de famílias que vieram para a igreja, aceitaram o Evangelho de Cristo, achando que agora o sexo é pecado. Então, criava uma barreira ali. Aí você teria uma reclamação do esposo, uma reclamação da esposa, né? E a gente ficava um pouquinho atados com isso. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus porque esse assunto agora vem à tona e vai passar muitas orientações importantes para as famílias. E eles vão desfrutar disso aqui, né? De uma forma santa, mas boa. Amém. Isso que é importante. E que bom, né, que é um assunto que ele não se limita somente aos casais, né? Porque é palavra de Deus que vai orientar também, né, os solteiros, pessoas solteiras, que para entender a profundidade, né, do assunto.
O texto bíblico, né, que baseia a nossa lição de hoje, aí eu já convido a você que possa abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta para que esse estudo realmente você possa ver que está baseado na palavra de Deus, né? O texto está em Hebreus capítulo 13, versículo 4, e fala assim: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Pastor, e aqui eu já quero entrar na nossa primeira pergunta da lição de hoje, aí vocês fiquem à vontade para responder, complementar, diaconisa, tá? Para a gente aprofundar aí sobre o assunto. A primeira pergunta fala assim: qual é o princípio apresentado aqui na nossa lição que deve ser considerado para que o sexo seja uma bênção? Sexo é bênção, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Isso aí, você lendo na palavra de Deus, você começa a entender essas coisas assim. Mas isso deve ser, como diz o autor da lição, praticado nesse contexto do casamento. E quando nós falamos de casamento, né? Porque ele é praticado no casamento, nós estamos falando assim de uma relação hétero, né? Monogâmica, né? Isso vai contrariando o que o mundo diz, né? Sim. Mas é isso que nós estamos falando, né? E é interessante porque Deus uniu um homem e uma mulher. Aí tem duas coisas assim importantes. Primeiro, foi um homem, foi só uma mulher. E o gênero também é diferente, né? Homem e mulher. Então, no versículo 24 lá de Gênesis, que o texto traz para nós aqui, e ela é importante para nós, você vê que como Deus cria, ele já passa também essas orientações. E você pega e veja assim que ele vai se tornar uma só carne. O que Deus está dizendo com isso, né? Agora vocês vão desfrutar disso. Existem os propósitos que nós vamos tocar daqui a pouquinho, falar sobre esses assuntos, mas já é um chamado de Deus assim e uma orientação de Deus para isso também, né? Agora vocês vão ter um relacionamento assim íntimo, diferenciado, prazeroso, com um propósito muito santo, né? Então ele se torna realmente uma coisa assim saudável. Então ele é santo, ele é importante para nós. Como crente a gente tem que entender dessas coisas, né? O sexo, ele para nós, para o homem, ele vem satisfazer as necessidades dele. Para a mulher também. E a gente pode ir se aprofundando nisso para a gente tirar assim, onde eu posso tirar os proveitos disso? Isso vem a trazer para nós assim, uma satisfação completa. Então a gente vai ver durante a lição, muitas coisas vai ser falado sobre isso, né? Que importante entender isso, né? Porque, igual você falou no início, pastor, que o tema às vezes é tabu por não entender esse princípio já deixado lá no Gênesis. Que foi criado por Deus, que sexo é uma ideia de Deus, e ele tem esse propósito santo, né? E você falou, né, como isso, uma ideia mal compreendida sobre isso pode gerar tanto mal, né, para as pessoas, tanto para as pessoas solteiras, né, quanto para os casais. Mas eu acho assim que é fundamental entender esse princípio. E aí eu queria, na experiência talvez de vocês, ou no ministério também, como compreender isso, pastor, quando o casal compreende que é uma bênção criada por Deus, estabelecida lá no início, para o casamento, heterossexual, monogâmico, como a compreensão disso traz bênção para o casal? Ele vai entender, nós precisamos entender, o casal precisa entender, as pessoas entenderem isso, que Deus cria o homem e ele cria já com sexualidade. Né? Havia muita compreensão que isso é coisa do diabo, né? Então, exatamente. Mas não é. Deus cria já. Ele já é propenso a isso, né? Eu vejo que Adão olhou para Eva e quando ele, na NVI, traz até de uma forma interessante, porque ele fala agora sim, né? Você vê o prazer e a alegria, né? Agradou aos olhos. Uma mulher perfeita. Eu imagino isso, né? Muito bonita, né? E Adão olhou para Eva e disse, agora sim, né? Esse osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Então,
esse prazer, esse sentimento que ele teve naquele momento ali é uma coisa criada por Deus. Não havia pecado, né? Havia uma inocência muito grande, mas havia já a sexualidade ali. Estava brotando já isso dentro dele, da alma dele, da vida dele, da mente dele, né? Então a gente precisa compreender isso. Quando a gente compreende isso, a gente começa a entender realmente que é uma coisa santificada, que é uma coisa que vem de Deus, que é uma coisa preparada para nós, né? Que nós podemos desfrutar disso, né? Uma coisa assim que a gente tem que ter tranquilidade com isso, né? Exatamente. Eu estava lendo, né, um livro sobre o assunto em relação ao que a Bíblia apresenta, né? E o autor fala assim que não adianta a gente querer reprimir o desejo sexual porque é algo inerente ao ser humano. O ser humano foi criado assim. A questão é que em Cristo a sexualidade ela experimenta a redenção, né? Ela volta ao que era para ser feito no início, né? Na visão de Deus, na visão de Cristo Jesus. Que importante isso, né, pastor? E aí eu queria entrar, não sei se a diaconisa quer complementar alguma coisa a mais sobre essa parte, ou senão a gente já pode entrar aqui na nossa segunda pergunta. Não, eu só queria falar o seguinte, que a gente tem que sempre agradar a Deus. Nunca nem adiantar a coisa e nem deixar de fazer. Reprimir de maneira nenhuma. Mas ter uma vida boa. Exatamente. Com o marido, né? Fazer a vontade dele e tudo, está bem com ele. Assim. A segunda pergunta fala assim, que a gente possa conversar sobre os 2 objetivos básicos da intimidade sexual no casamento. E aí tem aqui alguns textos, né, que podem nos ajudar e para o pessoal que está nos assistindo aí, Gênesis capítulo 1, versículo 28, Cantares 1:2, versículo 15, capítulo 2, e aí tem vários, para ler o livro inteiro, né, de Cantares para entender, mas assim, tem vários aqui, várias passagens bíblicas que nos ajudam a entender aqui os 2 objetivos básicos, né, da intimidade sexual. Vamos tratar então primeiro da questão do primeiro objetivo que a lição traz, que é a reprodução, né? Sim. Essa a lição traz nesse objetivo. Então, o primeiro objetivo é gerar filhos, né? Deus fez e você entende que também, Santiago, é o primeiro mandamento da palavra de Deus. A gente tem que entender, quando Deus viu que tudo era muito bom, ele criou o homem, já com a sexualidade, como nós comentamos, Sim. E ele viu que era muito bom. E o que ele diz? Crescei e multiplicai. Olha o mandamento aí. Sabe? Então, a gente tem que entender dessa forma, né? Não há outra forma disso acontecer, de crescer, de multiplicar, se não for através do ato sexual. Né? Então, a ordem de Deus já está ali. Mas isso dentro de um ambiente saudável, dentro de um ambiente assim seguro, dentro de um ambiente legal. Qual que é o ambiente legal para isso? Que é o casamento. Né? Então, Deus está dizendo para o casal, crescer e multiplicar. Agora, é interessante eu trazer aqui uma curiosidade, porque um versículo antes vai dizer que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E quando ele fala multiplicar, ele está dizendo assim, multiplicar o quê? Multiplicar pessoas que sejam a imagem e semelhança de Deus. Então, antes do pecado, isso era propósito de Deus, sabe? Através do sexo, nós vamos multiplicar pessoas com a imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, o pecado atrapalhou isso, né? Esse era o grande objetivo de Deus, o desejo do coração dele, né? Então, primeiro é isso. O segundo, né, que vai falar, ele vai dizer agora que agora é o prazer, é a satisfação, não é? Deus é tão bom, Santiago, que ele deu isso ao homem. Porque o sexo é gostoso, o sexo é bom, é prazeroso.
Então eu digo assim, que o sexo é um presente de Deus quando nós obedecemos a sua palavra. Quando nós obedecemos e nós seguimos até um casamento, porque é Deus quem vai preparar a esposa, é Deus quem vai preparar o esposo, né? Foi Ele que preparou a Delza para mim, que me preparou para ela. Ele fala assim, qual é o presente de casamento? Sexo. Esse momento prazeroso, agradável, né? Que já está fervendo dentro do homem, da mulher, mas ele espera até esse momento para agradar a Deus. E nesse momento, então, ele vai usufruir desse presente bom de Deus, né? E esse, então, é esses dois primeiros objetivos, que é a produção e a satisfação que nós temos. E é através do sexo que vem os filhos, né? Na minha família, meu pai teve 12 filhos, né? Olha só. Eu sou a última, eu sou a caçula da família. Mas ele sempre foi muito ligado na minha mãe. A vida toda, até eles morrerem, eles foram muito ligados um no outro, sabe? Um casamento bem ligado. E os 12 filhos, graças a Deus, todos permaneceram na fé, na graça de Deus. Que legal. E eu quero destacar isso, né? Você falou, diaconisa, aí sobre a reprodução, né? E a quantidade de filhos, né? E a lição destaca, né? Que é justamente no casamento que é o lugar seguro para que esse objetivo, que é inerente também do sexo, ele possa acontecer. Porque, assim, porque a importância do sexo dentro do casamento? Porque pode acontecer um desses objetivos que ele tem, que é gerar filhos. Sim. Entendeu? Além do prazer, porque aí está a confusão e o dilema, né? Que alguns veem o sexo somente como prazer e não como também objetivo da reprodução, né? E vice-versa. Mas assim, o casamento é o ambiente seguro para que isso possa acontecer, né? A geração de filhos. E eu pensava aqui, né? Como o mundo, ele só foca, né, muitas vezes somente na parte do prazer, e como isso pode não ter a bênção de Deus, né, e pode trazer tanto mal, né, que a gente vai entrar agora na nossa terceira pergunta, mas assim, a lição destaca, né, que hoje o sexo vira um negócio muito mais rentável que o futebol, né? Que é um dos grandes negócios que mais gera dinheiro, mas assim, a indústria, né, do sexo, da pornografia, e que isso traz tanta consequência ruim, né? Para os casais, para os solteiros, a não entender que o prazer, ele faz parte, sim, é fundamental, mas dentro do lugar seguro que é o casamento, né? É por isso que a gente usa o termo legal, né? Porque fora dele é ilegal. E nós temos que estar dentro da vontade do Senhor. E a vontade de Deus é muito clara na Bíblia. Quando ele fala crescer e multiplicar, na realidade, o primeiro objetivo do sexo é esse, né? Para crescer e multiplicar, trazendo seres, pessoas, com a imagem e a semelhança de Deus. Mas a vontade de Deus é tão grande, o amor dele é tão grande, e o presente dele é tão bom, que ele vai além disso. Aí vem a satisfação. Mas nós não podemos colocar a satisfação à frente da reprodução, né? E é o que o mundo faz hoje. Ele coloca à frente disso, né? E como você disse, o comércio é muito forte. E o que assusta é que é um comércio tão terrível e tão agressivo, porque ele trabalha com a pornografia. E hoje a gente tem visto nos noticiários, a pornografia infantil é o que mais está rendendo. O que mais rende. E quem está envolvido não é a classe C, D, sabe? É a classe A. São empresários, são pessoas riquíssimas, são pessoas influentes que estão envolvidas nisso, com a pedofilia. É uma coisa terrível, só nascem trabalhado nisso, porque inverte aquilo que Deus coloca, né? Então nós temos que estar realmente guiados pelas Escrituras para a gente
não se desviar disso, né? Depois nós vamos falar sobre isso, mas quando Romanos 12:2 fala, ele está dando para nós uma orientação muito forte. Não se amolde a isso. Cuidado com isso, porque o mundo está indo num caminho totalmente inverso àquilo que é a vontade de Deus. O que a gente precisa é submeter o nosso coração a Cristo, né? Amar por sobre todas as coisas a Cristo, para não amar mais o sexo, né? Que hoje o pessoal ama isso, ama o prazer, ama aquilo que é prazeroso por cima de todas as coisas. E isso faz com que coisas terríveis sejam cometidas em nome do amor, do prazer, né? Mas quando a gente coloca Deus por cima de todas as coisas, Ele orienta, né? E Ele dá de presente as bênçãos que Ele tem, incluindo, né, o prazer e o sexo. Hoje é uma idolatria, não é? O sexo, não é? Hoje é uma idolatria, quer dizer, o dinheiro é uma idolatria, mas o sexo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. E aí a gente entra na nossa terceira pergunta, que fala um pouco sobre isso, né? De que maneiras a atividade sexual pode se tornar uma maldição, pastor? O autor da lição, ele trabalha aqui em 4 assuntos. A gente vê aqui, primeiro, quando acontece fora do casamento, é aquilo que nós estamos falando, né? Sai fora totalmente da vontade de Deus, né? Aqui o adultério, a fornicação, né? Fora do casamento, adultério, né? Quando a pessoa é casada. Quando está solteira, a fornicação. Ele não espera o casamento, né? Ele não espera aquilo que Deus está preparando para ele, né? Aquele momento tão especial, né? É aquela coisa, Santiago, de achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Mais bonita, né? Ele tem a dele, né? Mas a outra parece que atrai mais, né? É assim como Eva, né? Eva olhou e os olhos já se encheu ali, né? E desejou aquele fruto, mesmo Deus falando não, né? A pessoa olhar e ver a concupiscência dos olhos. Isso é terrível. E isso tem acontecido. Aí, Provérbios, no capítulo 5, ele vai dizer isso, né? Bebe da tua cisterna. Você não tem necessidade de beber da cisterna do outro. Não é? Você tem a sua esposa, você tem a sua família. Então, para o casal tem que se atentar bem para essas recomendações de Provérbios, sabe? Vai desfrutar com a sua esposa, né? A gente diz assim nos encontros de casais, olha para a sua esposa como fosse a única mulher do mundo, olha para a sua esposa como fosse o único homem do mundo, né? Não fica olhando para o outro lado da cerca, né? Então, esse cuidado, assim, né? E em 1 Coríntios 6, vai dizer assim, se você for praticar dessas coisas, você não vai herdar o reino de Deus. Olha o perigo, né? Às vezes um crente, às vezes alguém que conhece a palavra, mas ele se descuida. E aqui vai uma orientação, Santiago, que eu queria dar para os irmãos também. Sim. Por casado, cuide bem, estude esse assunto, fica bem inteirado sobre isso, o que a Bíblia diz isso, e cuida bem do seu casamento, nessa área sexual. Porque quando nós cuidamos bem dessa área, nós estamos satisfeitos. E quando você está satisfeito, você não procura outros. Eu dou exemplo do alimento, sabe, Santiago? Quando você almoça bem, acabou de almoçar e alguém te convida, vamos ali numa padaria, vamos em algum lugar, vamos comer alguma coisa, você fala, não, estou satisfeito, não é? Quando você sente o cheiro da comida do vizinho, aquilo faz até mal para você, você sente aquele... Mas quando você não administra bem o seu lar, a sua casa, essa bênção de Deus, o relacionamento sexual do marido e mulher, você sente o cheiro da comida do vizinho e você acha apetitoso. Por quê? Porque você não está se alimentando em casa. Cuidado com isso. Você pode cair nesse pecado aqui, onde o sexo é maldição. Então, muito cuidado com isso. Por isso que Deus criou o casamento, porque é lá. Lá que você vive a vida toda com seu marido, com a sua mulher, a vida toda. Então, a vida toda você tem condições de viver satisfeito,
Porque essa é a vontade de Deus. Você e seu marido, você e sua mulher, sempre os dois. Nada de diferente. Nada fora, né? Nada fora. Que legal. O segundo caso aqui é quando não é consentido. É interessante eles terem tocado nesse assunto aqui, porque aqui entra duas coisas que eu acho importante. Primeira coisa, respeito. Segunda coisa, amor. Aqui entra o amor sacrificial. Aonde que entra isso aqui? O respeito é que a gente não precisa nem forçar nada, sabe? O marido chega do trabalho, a esposa chega do trabalho, às vezes você chega cansado, às vezes você não está bem, está indisposta, está indisposto, né? Mas o marido quase que obriga, a esposa quer obrigar o marido, né? Não é dessa forma, sabe? Isso não é para isso, nós não somos objetos, sabe? É feito com carinho, a gente fala muito, e os casais têm que exercitar isso, que ali os primeiros tatos, contatos, sabe? A preparação. A preparação. Isso acontece desde manhã, quando você acorda, para que o sexo possa acontecer à noite. Sim. Tá? Aquele sorriso, aquele abraço, aquele bom dia, aquele boa noite, né? Aquele presentinho, a gente fala nos encontros de casais assim, traz uma flor, traz um docinho, né? Você sabe o que ela gosta, o que ele gosta, né? Faz a melhor comida, né? Cheirosinho, roupas limpinhas, né? Isso tudo faz parte para que possa acontecer. Nada forçado, sabe? E por que eu falo que é um amor sacrificial? Porque quando o esposo entende que a esposa não está bem, mesmo ele estando com vontade, está ardendo ali dentro dele, mas ele se segura por amor a ela. Ou ela está com desejo, mas ele não está bem, ela se segura. O amor faz isso, né? Então é importante isso aqui. Agora, o autor coloca bem aqui também, você também não pode privar o outro também de desfrutar dessa bênção, né? Isso aí tem uma recomendação lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. É interessante esse texto aí, e é bom que os irmãos peguem a Bíblia e lê 1 Coríntios 7, 3 a 5, porque o apóstolo Paulo dá uma orientação ali muito importante, sabe? Respeitando, sabendo o momento certo, mas pratique. E ele fala isso. Não se negue um ao outro. A não ser que você está entrando numa consagração, numa oração, mas sempre que você, esposo, a esposa, entrar numa consagração, você for fazer um jejum, avisa a esposa, avisa o esposo, porque pode causar um problema. Pode. Sabe? Você não avisou, ela se preparou. Aí você diz, não, hoje não. Frustração. E isso é ruim no casamento. Então avisa. Você, esposa, vai ter um dia de consagração ao Senhor, avisa sua esposa. Isso é importante. Não vai frustrar, né? Ele chega do trabalho, né? Aquele desejo, vai tomar um banho. Então, converse. Mas não se negue um ao outro. A palavra de Deus orienta dessa forma. Amém. Pastor, eu estava pensando aqui enquanto você falou e você destacou algo assim que para mim é fundamental nesse processo, né? A questão de ver a outra pessoa como um objeto. Eu acho assim que aí já começa, né, a distorção dessa bênção. Porque aí não tem respeito, aí entra a negação intencional, aí não há não existe esse cuidado, essa preparação, porque você vê a pessoa como alguém que somente para satisfação pessoal. Você é o centro, o seu ego é o centro, o seu eu está no centro o tempo todo, né? E isso acaba sendo também outro pecado grave, que é a idolatria. Sempre a gente vai no pecado principal de todas as coisas, né? A idolatria do eu. Então, que importante isso, né? Na visão de Deus, a redenção que Deus traz desse assunto é ver a outra pessoa como uma pessoa, né?
E aí eu acho que realmente você pode desfrutar a bênção, né? De forma plena, de forma completa, né? Somos servos, ou mais que isso, somos filhos do Deus Altíssimo. Tanto o homem quanto a mulher cristã, servas de Deus. E ele diz assim, uma só carne, nós somos um. Quando a unidade acontece na igreja, ela tem que acontecer dentro do lar. Então, aí vem o respeito, vem esse amor, vem essa admiração, né? E não é apenas um objeto, né? Para satisfazer sexualmente. Eu amar a minha esposa, admirar ela apenas na cama. Não. Eu admiro a vida dela, o olhar dela, o dia a dia dela, quando nós sentamos à mesa para nos alimentarmos juntos, né? Para conversar, sabe? Para desfrutar das nossas alegrias, sabe? De coisas que a gente faz juntos. Tudo é gostoso, tudo é bom. Faz falta, né? Quando ela sai, quando ela viaja. Hoje não viaja tanto, né? Sozinha, mas viajava, né? Você fica em casa sozinho. Quando eu viajava, ela ficava sozinha. Quando a gente voltava lá, você fez falta, né? Essa coisa, nós somos um só. Então, uma só carne, né? Então, respeitando, como serva de Deus, Como filha, né? como filha do Deus Altíssimo, né? Uau. Então a gente tem esse respeito, essa admiração, né? E sabendo que isso agrada a Deus, né? Não como objeto. E não sei se você concorda, mas eu acho que a pornografia, né? O consumo da pornografia tem contribuído, né? Para a visão das pessoas como objetos, né? Para satisfazer o prazer. Eu tenho algumas coisas no pastorado, Santiago, que traz a gente assim grandes decepções no pastorado. Quando nós conversamos com vários irmãos e até líderes, e a gente fica sabendo de coisas assim complicadas. Crentes que, para ter relação sexual, precisam ser incentivados. O incentivo vem da pornografia. Aí o diabo tem uma porta aberta dentro da casa, do lar, sabe? A gente tem falado nas igrejas que a tecnologia ela é uma bênção e ela trouxe tanto benefício para nós, mas também ela é uma maldição. Sabe por quê? Porque hoje, através de um celular, a pornografia está na palma da mão. E se não tomar cuidado, ela é muito atrativa. E ela mexe com o ser humano. Então você tem que estar em estado de alerta, vigiai e orai, para que você possa ser cheio do Espírito. E o Espírito Santo te dá força para você vencer e dizer não para o pecado. Mas infelizmente muitos, a gente tem conversado, tem orientado casais sobre isso. Crentes precisando de um incentivo na pornografia, é uma porta aberta para Satanás destruir seu lar, sua casa, sua família. Então, muito cuidado com isso. Amém. Que bom conversar sobre isso, né? Porque é uma realidade. Realidade. Nos nossos jovens, adolescentes, crianças, a média, né, de consumo é de 8 anos, né? A partir dos 8 anos. E em casamentos também. O casamento não resolve, né? Quem vem com esse vício, com essa dificuldade. Então, que importante, né? A gente entender esse assunto. Falando em casamento que não resolve, nós temos exemplos disso, de líderes nossos, amigos nossos, né? Pessoas que amamos, né? Que por causa da pornografia o casamento foi desfeito, né? Porque devagarzinho o diabo vai minando. E qual a intenção dele? É destruir. Não é isso? Qual que é a missão do diabo? Roubar, matar e destruir. E é isso que ele tem feito através dessas coisas. Então, muito cuidado. Se a tecnologia é uma bênção, eu vou tentar usá-la para isso. Mas muito cuidado. Porque hoje até no aplicativo da Bíblia aparece a pornografia. Às vezes. Então, muito cuidado com isso. Muita oração. Vigiar o tempo todo.
para não cair nisso, né? Amém, pastor. Vamos para a última pergunta. A conversa tá boa, mas a última pergunta fala, né, que outras práticas sexuais não representam a bênção de Deus para os seus filhos, pastor? Agora entra forte naquilo que você estava comentando, né, há pouquinho tempo agora, porque quando é contrário à natureza, né? Então entra a questão da sexualidade, né, que está tão normal em nosso tempo, né? Você anda pela cidade e hoje está muito visível. O que era vergonhoso há uns anos atrás, hoje é bem aberto, né? Felizmente isso, né? E zoofilia, que o autor da lição coloca, né? Sexo com animais, né? Pedofilia com criança, né? Como nós falamos, né? Infelizmente é o que está rendendo mais Lucro, né? lucro. Que coisa terrível, né? Incesto, né? Em família, né? Está sendo incentivado. Então, uma coisa assim tão terrível, né? Tão diabólica, né? E isso tem acontecido, né? E segundo em Levítico, no capítulo 18, ele vai dizer que é uma coisa repugnante, sabe? Essas coisas que a gente vê assim é uma pura depravação, né? Infelizmente está sendo tão normal essas coisas indecentes que estão acontecendo que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos pensando que é normal, né? E não é, isso já não choca tanto como chocava antigamente. Mas então isso vai contra aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, né? Quando estava falando de pornografia, né? Pornografia está na mão, como você disse, na mão das crianças, né? Cuidado com música, cuidado com figuras, cuidado com, né, com os desenhos. Hoje eu vejo alguns desenhos que eram inocentes, alguns anos atrás. Hoje ele está carregado. De duplo sentido. Duplo sentido. E alguns assim são bem jovens. Explícito. Mesmo, sabe? Eu vejo assim meus netos, às vezes, quando a gente fala assim, tira disso, filho, a gente vai orientando. Porque às vezes na inocência não percebe, quer assistir aqueles desenhos. E aqueles desenhos, eles têm outros objetivos. É de também atrair a atenção da criança, né? E despertar nela, até de forma mais cedo, né? Essa questão da sexualidade. Sim. Infelizmente está assim, né? E outra situação aí de maldição também, ele coloca aqui, é quando a intimidade do casal é exposta. Outra coisa que está sendo muito divulgada também. Hoje, você falar aí, o pessoal até comenta, vejo dentro da igreja, fala assim, meu Deus do céu, ele sabe os termos, né? E eu fico assustado com isso, né? Porque hoje parece que o prazer é a relação sexual com terceiros juntos, né? Parece prazeroso, mas é pecaminoso. Então, muito cuidado com isso, né? Não seja atraído por isso, porque isso é complicado. Aí vai no verso da lição, né? No início, quando fala sobre o leite sem mácula, né? E na NVI vai dizer dessa outra forma, né? Que nós lemos aqui logo no início aqui da nossa lição. Honre o casamento e mantenha pura, olha que coisa, né? A pureza da união conjugal, né? Porque Deus vai julgar isso, né? Então, temos cuidado. Então, o casamento deve ser honrado, deve ser puro. É aquilo que Deus colocou, né? É uma coisa séria, uma coisa honesta, uma coisa de bons costumes. O casamento precisa trilhar por esse caminho. E aí a gente volta a Romanos 12, versículo 2, né? Que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Quer dizer, não vamos pegar a forma dele, fazer igual a eles. Não. A regra de fé e prática nossa é a palavra de Deus. Deus não está te impedindo de você ter prazer do sexo, mas faça segundo a palavra de Deus, não segundo o mundo. É isso que Romanos 2 diz para nós. Eu acho que hoje o povo não lê muito a Bíblia. E a Bíblia tem que ser lida direto, para você manter a sua santidade em todos os sentidos da vida, né?
mas ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Essa que mantém a tua santidade. Então, você precisa ler, porque hoje eu estou vendo muita gente não ler Bíblia. E precisa ler a Bíblia, para ter uma vida mais separada do mundo, de todos os pecados do mundo, que rodeiam o mundo, né? Então, a gente, lendo a Bíblia, a gente se separa disso. Ela renova a nossa mente, né? Renova a nossa mente mesmo. E aí o que Romanos fala, né? É através da palavra que a gente consegue ser transformado através da renovação da mente. Novamente. E ele deixa muito claro, você quer sentir, você quer desfrutar, né, da boa, agradável, perfeita vontade de Deus, quer viver isso, quer saber que isso é bom, faça a vontade do Senhor, né? Viva segundo a palavra de Deus, né? É isso que ele diz para nós. Se eu me amoldar ao mundo, eu não vou desfrutar dessas bênçãos. Do que a minha mente está sendo cheia, né? É. É da palavra ou é do como o mundo fala? Olha, eu vejo o exemplo do meu pai. Meu pai era analfabeto e aprendeu a ler na Bíblia. E leu 13 vezes a Bíblia toda. Que legal. Por isso que eu nunca vi meu pai falar uma mentira, nada. Criou a gente ali, ó, bem criado. Através da palavra. Mas através da palavra. Então, qualquer pessoa que quiser ser bem feliz, leia a palavra. Se livrar do pecado, leia a palavra. Porque aí ela consegue se livrar do pecado, porque o pecado nos rodeia. Está aí. Está aí no mundo. A gente está no mundo pecaminoso. Para a gente fugir disso, só com isso aqui mesmo. Mas hoje o pessoal tem preguiça de ler a Bíblia, não sei o que é, mas lê a Bíblia que aí passa bem. Amém. É feliz. Irmãos, eu agradeço muito por esse tempo, por cada ensinamento que vocês têm compartilhado aqui com a gente. E eu queria que vocês pudessem deixar agora algumas orientações práticas para os solteiros, para os casados, para que a gente possa encerrar esse momento. Alguns conselhos, umas palavras finais aí de orientações para a gente. E quando a lição fala em viver em família, o conselho que a gente dá, até a pergunta vai dizer se é um desafio. É um desafio. Isso é uma realidade, né? Agora é um desafio que pode ser vencido, né? Com oração, com determinação, né? Com vontade, com querer, né? Como nós vimos lá em Romanos, que foi falado aqui, né? A gente não pega essa forma do mundo, a forma que eles vivem, mas vamos rejeitando essas práticas estranhas que o mundo está aí, né? Apresentando e mostrando para nós. Vamos rejeitar isso. E viva com alegria, viva junto à sua esposa com alegria, né? Leia a palavra de Deus assim. E o exemplo que a lição dá aqui é de Isaac e Rebeca, né? Interessante, eu achei interessante que o autor da lição, ele focou do fato de eles estarem alegres, brincando, né? Cantares é isso. A gente usa muito o livro de Cantares nos encontros de casais, né? Cantares é isso. É um homem e uma mulher que se admiram, né? Mas é esposa e esposa, junto, tirando proveito disso. Se você é casado, viva bem. Viva segundo a palavra de Deus e desfrute da bênção que Deus deu para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, né? E eu tenho certeza que as mãos do Senhor vão sempre estender sobre você. Agora, se você é solteiro, fuja da pornografia, porque isso é o que está mais pegando os nossos jovens, né? É um grande ardil de Satanás. Ele está atrás para pegar a juventude, para desviar do caminho do Senhor, né? Mas se segure, pensa, Deus vai dar isso de presente no casamento de vocês, né? Ele vai colocar uma menina, um rapaz na tua presença, vai dar certo, né? Porque a gente sabe, temos provas disso, né? Deus vai abençoar. Então, às vezes, como nós falamos aqui, às vezes essa maldição, esse maligno está na palma da mão, né? E às vezes é ali que nós vemos, mas como nós vimos na vida de José, fuja. Você que é jovem, fuja do pecado e abraça a vontade de Deus. Fuja daquilo que Deus falou, não é não.
e abraça aquilo que Deus falou que é sim. E você vai ter uma vida vitoriosa, com a graça de Deus. Amém, irmãos. Muito obrigado. E agora a gente vai assistir juntos com nossos irmãos o desafio da semana, o desafio prático da semana com a missionária Célia. Uma bênção chamada sexo. Esse é um assunto que às vezes nos constrange, que a gente tem dificuldade em falar, em conversar, mas a palavra de Deus diz que o sexo dentro do casamento é uma bênção para o casal. E a gente deveria ensinar isso para os nossos filhos desde pequenos, à medida que eles vão crescendo e entendendo, a gente conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, para que ele aprenda da maneira correta dentro de casa e não lá fora, no mundo, com outras informações que são totalmente torcidas. Então pensem nisso. E aí um conselho para você. Ore essa semana e faça uma reflexão. Como está a sua vida, o seu relacionamento sexual com o seu companheiro ou com a sua companheira? Há pensamentos pecaminosos? Há alguma coisa que foge aos princípios da palavra de Deus? Se você chegar à conclusão que sim, então ore a Deus para que te ajude a tomar uma decisão e seguir aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, é um conselho ao casal. Orem, conversem sobre o assunto, sejam francos um com o outro, ensinem seus filhos da forma correta. E aí, o desafio é uma sugestão. Olha, que tal fazer uma noite de louvor no seu lar? Criar aquela atmosfera da presença de Deus no seu lar, aquela atmosfera de santidade na sua casa. Então, converse com seu companheiro ou companheira, orem sobre o assunto, conserte alguma coisa que de repente precisa ser consertado e se reúnam numa noite dessa semana e façam uma noite de louvor e gratidão a Deus pela família que Ele te concedeu. Estamos de volta e sempre fica a dica, né? A gente precisa colocar em prática a palavra de Deus, né? A importância de sempre, através de cada estudo, viver aquilo que o Senhor nos orienta. Mas também nós temos aqui o momento da igreja missionária para orar pelos países, para orar por os irmãos que estão sendo perseguidos. Então você vai ficar agora com o pastor Silvio e conhecer o país que você terá o desafio para orar nessa semana. Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por termos a oportunidade de mais uma vez orarmos por um país que sofre perseguição. Hoje nós somos com os que sofrem no Tadiquistão. No Tadiquistão, o Estado ainda impõe restrições e reuniões e atividades religiosas, principalmente para conter o extremismo islâmico. Mas as regras e a vigilância também afetam os cristãos. E o Estado está se tornando cada vez mais cauteloso e hostil em relação a eles. Existem muitos elementos da vida cristã que são ilegais, desde a realização de um culto até a impressão de literatura religiosa. Pessoas com menos de 18 anos também não têm permissão de participar dos cultos da igreja e os cristãos não podem compartilhar a sua fé publicamente. Nos últimos anos, os encontros da igreja têm sido cada vez mais invadidos pelas autoridades.
e com os membros da igreja sendo interrogados por horas a fio e pressionados a delatar os outros. Eles podem ser detidos, multados e até mesmo presos. Grande parte do país é muçulmana e os cristãos que deixaram o Islã para seguir a Jesus enfrentam rejeição, humilhação e possível violência da família e da comunidade. Vamos orar por eles para que os cristãos que se reúnem em igrejas domésticas, frequentemente monitoradas pelas autoridades, possam adorar juntos e sem medo. Vamos interceder também por uma mudança no coração dos funcionários do governo Tadjik, para que parem de infringir a liberdade religiosa. E também pedir a Deus que proteja os evangelistas e líderes cristãos que levam a palavra de Deus e outros recursos aos cristãos no Tadjiquistão. Vamos à nossa oração. Grande Deus, Pai nosso, Senhor nosso, oramos no nome de Jesus pelo Tadjiquistão e acreditamos que o Senhor tem um plano poderoso e maravilhoso para aquela nação. Um plano de redenção e salvação. Ó Deus, nós pedimos ajuda pelos cristãos que sofrem lá. As comunidades, os irmãos que se reúnem nas casas, em grupos pequenos, e que eles tenham coragem e força do Senhor, que eles não tenham medo, que eles sejam animados no Espírito Santo. Deus, eu peço que o Senhor abençoe também os cristãos que sofrem muitas vezes restrições e retaliações por parte de funcionários do governo Tadjik. Essas pessoas muitas vezes infringem leis e acabam prejudicando os irmãos. Pedimos ajuda por eles. Pedimos ajuda também aos líderes cristãos, aqueles que pastoreiam, que ensinam, que estão liderando a igreja, que eles recebam do Senhor sabedoria, recebam do Senhor discernimento, coragem, que as portas continuem se abrindo à pregação do Evangelho, que esses líderes sejam encorajados do Senhor, que recebam muito ânimo em nome de Jesus. Ó Deus, abençoe o teu povo. Dá força para a tua igreja. Abre portas para que o evangelho se expanda, que a missão, meu Deus, possa crescer no Tadjiquistão, que do Tadjiquistão missionários possam sair para outros lugares do mundo e o evangelho alcance outros países vizinhos também. Oramos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe todos vocês, que você tenha uma ótima semana. No próximo encontro nós vamos orar pelo Egito. Deus te abençoe, seja missionário. Até a próxima. Tchau. Amém, irmãos. Muito obrigado por ficar até o final. Pastor Efraim, diaconisa Deusa, muito obrigado por compartilhar esse tempo de mesa aqui comigo. E eu queria que vocês pudessem orar, pelos casais, pelas famílias, pelos solteiros, que esse assunto que a gente estudou aqui realmente possa ajudar, né? E orientar tantas famílias. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, essa oportunidade. É um assunto, como foi tratado aqui, às vezes até como um tabu, Pai. Mas a tua palavra é tão clara, meu Deus. Ela nos orienta em todos os sentidos, em todos os momentos, ó Pai. Esse assunto é tão sério, meu Deus. É uma bênção vindo da sua todos. Os casais possam ter aproveito disso, Senhor. Abençoe cada lar, esposa, esposa. Que eles sejam, Senhor, totalmente dirigidos pela tua palavra, meu Deus. Desfrutando daquilo, Senhor, que o Senhor criou para que nós possamos viver bem, feliz. Isso faz, Senhor, de nós um casal forte, meu Pai, que vai auxiliar e ajudar a tua igreja, meu Deus, a caminhar dentro da tua vontade, do teu querer como igreja forte. Abençoe os jovens da igreja, desde a criança, Senhor, o adolescente, jovem, meu Pai, que ele possa também, Senhor, dentro da tua palavra, meu Pai, saber o tempo, Senhor, e desfrutar, Senhor, daquele presente que o Senhor tem, Senhor, no dia certo, no momento certo. Abençoa a tua igreja, nós entregamos nas tuas mãos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, irmãos. Amém. Deus abençoe aí o matrimônio de vocês, o ministério, que o Senhor continue dando graça e usando a vida de vocês. Amém. Amém.
E obrigado a você que ficou até o final com a gente estudando, que você possa ter uma ótima semana e a gente se encontra semana que vem para continuar estudando essa lição maravilhosa. Que Deus te abençoe.